Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo o segundo capítulo do livro do profeta Malaquias, que na nova versão Almeida atualizada diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. De fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo e em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscavam a descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado, não sejam infiéis. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em quem nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, amanhecemos mais um dia, mais um mês, gratos pelos 7 meses que já se passaram neste ano, gratos pela o dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia, mais um mês, para a tua glória. Somos gratos pela tua palavra que nos instrui, que nos corrige, tua palavra que fala conosco, tua palavra que penetra ao mais profundo do nosso ser, até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Aquilo que o homem não divide, a tua palavra divide. E ela pesa os intentos e os propósitos dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo livre acesso que temos à tua palavra, pela presença do teu Santo Espírito conosco, trazendo luz à tua palavra. Muito obrigado por essa porção da tua palavra lida no dia de hoje.
Muito obrigado pelo livro do profeta Malaquias, um livro tão mal compreendido, em que a maioria esmagadora do povo, até mesmo daqueles que se dizem povo de Deus, olha para Malaquias e vê um livro desagradável, um livro que fala de dízimos e ofertas, e na verdade estão completamente enganados. É um livro extremamente profundo, um livro que vem para nos alertar sobre a nossa fidelidade ao Senhor e fidelidade no culto. E no capítulo de hoje, o Senhor mostra como que os sacerdotes estavam sendo infiéis, oferecendo o culto de qualquer maneira, e o Senhor confrontando os sacerdotes, chamando-os ao arrependimento, a uma confissão, a uma mudança de vida, e também confrontando com além da infidelidade nos sacrifícios, a infidelidade para com o seu cônjuge. O Senhor deixa claro que o Senhor aborrece, odeia o divórcio e que nenhum de nós deve ser infiel com a mulher da nossa mocidade, com a nossa companheira. Vivemos num tempo onde as alianças não têm mais valor, os compromissos não têm valor, a palavra não tem valor. As pessoas trocam de marido e de esposa com a mesma facilidade que trocam de roupa, e até mesmo no meio do povo de Deus. Isso tem acontecido com uma liberalidade assustadora. E a tua palavra nos garante que isso não agrada ao Senhor. Clama ao Senhor nesta manhã, para que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração, e molde todo o nosso ser, e molde a nossa maneira de pensar, de agir, que não sejamos levados pelos padrões deste mundo, que após o iluminismo, o renascimento, e tudo isso tem buscado apenas o alto prazer, o ego em primeiro lugar. Depois do evento de Woodstock, em que se pregava droga, sexo e rock and roll, as pessoas têm buscado apenas essas coisas, sucesso e prazer humano, não se importando com mais nada. As pessoas se desfazem uns dos outros como se desfaz de um papel usado. E ainda acham que se arvora o direito. E a tua palavra nos garante que isso aborrece ao Senhor e que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos conduza a uma vida de devoção diária, de oração, de leitura, de meditação na tua palavra e de obediência. Que cada um de nós sejamos obedientes ao Senhor, possamos ser sacerdotes fiéis. Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor faça de cada um de nós um servo fiel, que os nossos valores sejam os valores da tua palavra, que a semelhança do que o apóstolo Paulo diz, possamos ter a nossa mente renovada, transformada pela tua palavra. Possamos amar a tua palavra e nela meditar dia e noite. Que o padrão dos nossos relacionamentos entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho, todos os nossos relacionamentos sejam moldados pela tua palavra. Que a tua palavra, que é a verdade, a Bíblia Sagrada em seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Que aquilo que o mundo tem vivido tão assustadoramente, essa liberalidade, essa depravação moral, essa sexualidade livre, pior do que um animal, não seja de maneira nenhuma o nosso padrão. Purifica a tua igreja, santifica a tua igreja, começando por nós, por cada um de nós. Dá-nos sentimentos puros, dá-nos fidelidade, dá-nos espírito de obediência e que a tua palavra nos molde. E tudo isso nós oramos agradecidos e confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. É assim que oramos, agradecidos
no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe e nos conduza a uma vida plena e abundante nele. Deus nos abençoe. Estaremos de volta amanhã, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos.